Muito bem, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um papo de redação. Hoje, sexta-feira, né, gente? Dia 28 de junho de 2024, sextou. Esse é o episódio de número 274, né? Estamos indo bem longe, graças a Deus, e graças a vocês aí que acompanham todos os dias, de segunda a sexta-feira, o nosso podcast que repercute as principais notícias do dia, mas que também traz aqui entrevistas especiais. Hoje, por exemplo, nós teremos aqui entrevista com o deputado federal Albuquerque, do Republicanos de Roraima. Ele vai falar sobre vários assuntos de interesse local e nacional também, e um pouco, né, do seu perfil, apresentar um pouco sobre quem é ele, né, falar um pouco sobre curiosidades também da vida pessoal do Albuquerque. Então, desde já eu quero convidar vocês a acompanhar o nosso podcast e também interagir, enviando seu comentário para o 999715300. Em outro momento a gente vai ter a oportunidade de ler esse comentário, né? E também você pode ter a oportunidade de comentar aí na nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Antes de a gente começar aqui a entrevista com o Albuquerque, temos aqui rápidas notícias para você ficar por dentro do que está acontecendo aqui no estado de Roraima hoje. Porque o assunto do momento é o mormaço cultural. Até essa gravação do nosso podcast, o prefeito Arthur Henrique já tinha anunciado 8 atrações nacionais no festival, na terceira edição do festival, que é aí a Joelma, a Roberta Miranda, Hungria, Nando Reis, Planta e Raiz, Marina Sena, Ana Vitória e Marcelo Falcão. Lembrando que o Mormaço Cultural está marcado para os dias 30 de agosto a 8 de setembro aqui em Boa Vista, e posteriormente essas datas dos shows vão ser devidamente divulgadas aí, os horários também. Lembrando que o festival também tem 40 shows locais. Uma outra notícia aqui é sobre o adiamento do São João do Anauá. Mais um adiamento, né, gente? E aí a justificativa foi para atender o setor comercial e de serviços. A festa junina, que seria entre os dias 15 e 20 de julho, agora vai ser entre 22 e 27 de julho no Parque Anauá. Em nota, o governo do estado explicou que a nova data visa atender às demandas do setor comercial e de prestadores de serviços locais, além de impulsionar ainda mais a economia da região. Disse também que a nova data do Arraial foi definida após análise em conjunto com parceiros envolvidos no Arraial, de forma a proporcionar a melhor experiência possível para o público, artistas e comerciantes locais. Lembrando também que essa mudança de data gerou um repúdio por parte dos quadrilheiros juninos daqui do estado de Roraima, porque é exatamente nessa semana que vai ter aí a apresentação de duas quadrilhas juninas que vão representar o estado em competições nacionais de quadrilhas, que é o caso o Amor Caipira, que é o atual campeão do Arraial do Anauá e também do Boa Vista Junina, e a quadrilha Garranchê, foi campeã do Boa Vista Junina no ano passado e vai representar o estado em Sergipe. Então é o seguinte, para finalizar aqui o nosso giro rápido de notícias, temos aqui informações do Ministério da Saúde, que anunciou a construção de um centro de parto normal em Boa Vista. É como se fosse uma maternidade aí para auxiliar esses partos normais. O projeto é um dos 19 contemplados no novo PAC do governo Lula para todo o país. O centro, que promete realizar 36 mil atendimentos por ano, vai funcionar como uma unidade de saúde destinada à assistência humanizada ao parto de risco habitual fora do ambiente hospitalar. Então, feitas essas notícias, né, dadas essas notícias, quero anunciar aqui o deputado federal Albuquerque, do Republicanos de Roraima. Desejar boas-vindas ao senhor deputado. Ô Lucas, boa tarde a todos os amigos que vai chegar essa nossa boa conversa, que tenho certeza que vai ser hoje aqui. E é um prazer demais poder revê-lo amigo, né? Sabendo que já trabalhamos junto numa instituição chamada Câmara Municipal de Boa Vista. E poder estar contigo hoje aqui é muito bom. Me sinto tranquilo, porque já conheço o Lucas, e porque a gente é público, né? Sim, com certeza. Estamos prontos aqui para poder conversar, dialogar, entender de política nacional, falar sobre política nacional, falar de política estadual e municipal. Estamos aqui prontos para conversar com o nosso povo. Muito bom, eu fico feliz assim pela disposição, né? Porque o senhor é um homem público, né? O senhor também deve explicações também, com certeza, para a sociedade de modo geral sobre seus posicionamentos pessoais no Congresso Nacional. Sim, claro. Né? Claro. E eu imagino que tem muita cobrança por aí, né? Com certeza. Eu sempre digo, Lucas, que nós vivemos num país onde não é só um país, né? É um continente. O Brasil é um grande continente, né? Você tem
pessoas do norte e do sul que pensam diferente, outros pensam iguais. Então, assim, um país muito complicado pela sua dimensão e pela forma que esse Brasil foi construído, né? Com as interferências da Europa e tudo mais. Então, nós temos um continente chamado Brasil. Então, aqui é diversidade de sentimento, de entendimento, principalmente na parte política, né? Eu digo assim, quando chove no norte... no centro-oeste faz seca, no sul pega fogo, no norte chove. Então, assim, é um grande continente esse país e precisamos entender de políticas públicas que venham atender todo esse continente que é o Brasil. Não é fácil, mas estamos para discutir as matérias e a gente buscar aquilo que for melhor para o povo brasileiro. Com certeza, é o que a gente espera. Nós, como cidadãos aqui, esperamos isso, essa postura, né, incisiva dos nossos representantes. Deputado, daqui a pouco, eu já vou indo direto ao assunto, mas para depois, na verdade, vou anunciar aqui para prender a audiência, né? A verdade é essa, né? Certo. Daqui a pouco você vai falar um pouco sobre o PL do aborto, né? Falemos. Um assunto extremamente importante também, né? E a sociedade ela está atrás de saber qual é o posicionamento dos seus representantes, mas, e claro, outros assuntos, né, em relação à política local e nacional, seu posicionamento em relação às eleições desse ano. Sim. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu queria começar essa entrevista perguntando um pouco, né, do seu perfil, um pouco da sua vida, né? Como é que o senhor foi parar na política? Então, Lucas, a forma como eu vim parar em Roraima, né? A forma que eu vim parar em Roraima começou dessa forma. Eu sou um nordestino retirante com a minha família, né? A gente pôde sair no ano de 79 do Ceará, num pau de arara com meu pai, com minha mãe, mais meus 8 irmãos de pau de arara. Passamos 8 dias para chegar até em Santarém, no Pará. A partir daí, fiquei até os 17 anos de idade em Santarém. Depois migramos para o estado do Amazonas. E lá eu entrei nas Forças Armadas, entrei no Exército Brasileiro como recruta. Então, aí passei a ser cabo lá e eu pedi uma oportunidade ao comandante. Então, o Wilson Rocha Ferreira, que era o comandante de companhia, eu falei, coronel, capitão na época, eu gostaria de ir para a fronteira do Brasil aí, que eu quero seguir minha carreira militar. E eles vão te mandar para Roraima, Boa Vista, lá é bom. Eu falei, faça esse favor, me mande para Boa Vista. E eu vim para Roraima e pude aqui, vim para o 6º BEC, o 6º Batalhão de Engenharia de Construção. E aí eu cheguei aqui em Boa Vista no dia 11 de outubro de 95, né, um garoto de 20 e poucos anos. E comecei a construir a minha vida, né? Depois eu reformei nas Forças Armadas, e então terminei meu 2º grau aqui dentro do estado de Roraima, que eu tinha só a 8ª série. E eu fui e concursei no estado, né? Concursei no estado, fui ser assistente administrativo naquele concurso de 2004, né, reformado pelo Exército, mas concursei, tinha essa oportunidade de ser concursado também aqui no estado de Roraima. E foi quando eu comecei, saindo da vida militar e partir para a vida pública, propriamente dita, né? Porque eu fui para a CETRABS, eu fui para os programas sociais do estado, e ali eu pude me descobrir aquilo que realmente eu gostaria de ser na minha vida, né? Que como militar fiz um bom trabalho, mas quando eu cheguei na CETRABS, dentro dos programas sociais, eu falei, opa, aqui eu me encontro, aqui eu me dou bem, né? Porque eu faço o que eu quero fazer, o que eu gosto. E aí fui criando esse campo de amizade, de trabalho, podendo estar servindo as pessoas como servidor público, né? Fazendo um diferencial com os demais, sendo bem atencioso. Comecei a construir esse elo de amizade com as pessoas, né? E aí fui crescendo, e eu comecei a me envolver na política, ajudando demais colegas a se candidatarem e ganharem mandato, e cheguei a hora que eu pensei, poxa, eu acho que eu já tenho condições de disputar uma eleição. Isso com que idade, mais ou menos? Aí eu estava em 2012. Foi a sua primeira eleição, né? A primeira eleição que eu fiz para vereador aqui, eu perdi por 100 votos, né? Eu fiquei na suplência e passei, isso foi em 2012, fiquei na suplência, em 2016 saí de novo, e eu ganhei pela primeira vez em 2016. Então sim, eu tenho 50, 2012... Isso aí já são 12 anos, então eu estava com 38 anos. Com 38 anos. Eu tinha 38 anos quando eu perdi a primeira eleição, né? E em 2016 eu fui novamente para a eleição, aí eu ganhei. Ganhei em 2016, ganhei em 2020 e 2022, né? Vim direto. E aí a gente foi construindo. E você pôde estar conosco na Câmara de Boa Vista, né? Que você estava lá assessorando a parte jornalística lá, e pôde ver mais ou menos quem era o Albuquerque dentro da Câmara, nas minhas amizades, com as minhas atitudes como vereador, no convívio administrativo da casa, sempre participei ali na casa como secretário da mesa diretora, ocupei um espaço e aprendi muito, Lucas. Eu digo para o amigo que ali a Câmara Municipal de Boa Vista foi uma grande faculdade que eu tive para poder hoje estar fazendo meu trabalho ali na Câmara Federal. Então foi mais ou menos assim esse meu chegado até onde eu estou hoje, né? Faço parte de um grupo,
E todos sabem que o Albuquerque e Sampaio são parceiros, é um grupo só. Uhum. Eu digo que estou na Câmara Federal porque tenho parceria com o soldado Sampaio. E ele acreditou em mim, a gente fez uma campanha meio que imediata. E nós conseguimos um grande e expressivo número de votos em Boa Vista. Foi 14.015 votos aqui. Bastante, né? Bastante voto. A gente sabe que é difícil, né? A política, ou você tem muito padrinho, ou você é muito rico, ou é filho de alguém que já vem da política. Eu não, eu sou retirante nordestino, que o Senhor Jesus foi me dando a oportunidade, a gente foi tratando com muito carinho, com muito respeito, e fomos galgando os passos, e com a graça do Eterno e a força dos amigos que acreditaram na gente, nós estamos na Câmara Federal trabalhando pelo Brasil e pelo estado de Roraima. O senhor fez alguma faculdade? Eu lembro que o senhor estava fazendo filosofia, acredito eu. Não. Eu fiz religião, né? Ah, sim. Teologia. Teologia, né? Teologia. Eu fiz teologia. Eu sou bacharel em teologia. Entendi. Cheguei no estado em 95, Lucas, eu tinha só a 8ª série. Não tive a oportunidade de estudar por conta desse movimento de retirante, né? O pai vai pra cá, vem pra ali, volta, e a gente não tinha oportunidade na roça. E aqui eu cheguei em Roraima e agora eu tenho que terminar meu 2º grau. Terminei meu 2º grau até o ano de 98. Fui em 98. E aí depois, em 2003 para 2004, fiz a faculdade de teologia. Sim. Aqui no estado mesmo. Entendi. O senhor também, deputado, uma coisa que chama um pouco a atenção quando as pessoas olham para o senhor é esse detalhe físico que o senhor tem no nariz e também essas cicatrizes que o senhor tem na boca, né? Sim. O que foi isso? Na verdade, isso é um problema de saúde, Lucas. Eu tenho esclerodermia morféa linear. O que se trata isso? É uma degeneração do tecido. Nossa. Eu tenho. Isso aí Quanto tempo isso já tem diagnosticado? Criança. Sim. Criança. Acho que quando eu pude me ver, né? Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, eu já tinha esses problemas, Eu tenho marcas maiores no corpo. É mesmo? Tenho bastante marcas no corpo, né? Então eu tenho esse problema de esclerodermia, né? Morféia linear. Com a graça de Deus é essa morféia linear, porque tem uma outra esclerodermia que ela dá interna nos órgãos, né? Nossa, isso é bem pior. Ela atrofia, né? Assim como ela atrofiou meu nariz e atrofiou parte dos meus lábios, né? Ela atrofia o teu pulmão, por exemplo. Você pegar no seu pulmão, você tem só na média de 30 e 35 anos de idade. E ele já te mata, já porque ela atrofia o teu... Eu não sou médico, eu tô falando aqui pela minha ignorância e por aquilo que eu estudei, né? E por aquilo que eu pergunto dos médicos, quando eles vão dizer, mas sua é morféia linear. Ainda bem que é morféia linear, porque tem uma outra morféia que se ela for acometida dentro dos teus órgãos, pegar o teu coração, por exemplo, vai atrofiar teu coração e não vai funcionar mais. Entendi. Então, assim, é um problema que eu tenho de saúde, mas que não me afeta em nada. Isso que eu ia te perguntar. Não. Isso me deixou, quando jovem, com meus 16 anos, me deixava acanhado, né? Porque os caras olhavam pra gente, poxa, eu ficava com aquela coisa de juventude. Mas depois que a gente vai crescendo e veja que faz parte da vida normal, que você não é o único com problema nessa terra, Sim. que temos que aprender a se superar. E eu superei, não tenho problema nenhum. E agora dei uma rebocada, né? A gente vai crescendo na vida, né? A gente vai conseguindo cuidar de certos problemas que a gente não conseguia antes, certeza, né? Certeza. Mas assim, porventura já foi vítima de bullying, essas coisas, piadinhas sem graça? Sim, quando tem, né? Quando tava ali com meus 14 anos, até os 17 anos, aquela turma de escola, aquelas coisas básicas, né? Sim. Sim, fui vítima, sim. O nariz furado, o nariz furado, é o Zezinho nariz furado. Então tinha essas brincadeiras que, de certa forma, é bullying, né? Sim. Na nossa época não era bullying. Sim. Né? Hoje a gente sabe que é um problema claro. que nós temos, que é o bullying. Mas eu passei por cima. Eu sempre tive dificuldade de vencer os obstáculos da minha vida, que a vida nos apresentou, e eu passava por cima disso, eu cagava. Eu não posso nem falar isso aqui, falar como militar. Eu falei já, falando aqui como militar. Mas eu passava por cima de tudo isso e sempre superei os problemáticos da vida. E para mim isso foi bem tranquilo. Sim, eu sempre passei por cima disso com maior tranquilidade. Eu me coloco na posição de estar aqui na terra daquilo que o Eterno me fez. Se ele me fez assim, eu sou o melhor para ele, né? Sim. Então eu pouco importo com aquele que acha que eu sou bonito, sou feio. O importante é que eu esteja junto das pessoas que gostam da gente, e os que não gostam eu respeito e vamos embora. Tá certo. Vamos falar um pouco do seu mandato lá, né? O senhor falou aí que a Câmara Municipal foi uma escola para o senhor. Sim, certeza. A gente quer também saber o que o senhor está fazendo lá na Câmara Federal, né? Eu sei que o senhor, por exemplo, o senhor está com um projeto aí para permitir a acumulação lícita de cargos de militar com outro de professor ou de militar com outro cargo, emprego
privado, nesse caso de profissionais de saúde. Como é que está essa situação aí? Então, Lucas, é uma demanda nacional, Lucas, Sim. tá? Existe servidor público federal que ele pode acumular cargo. O professor, por exemplo, ele pode ser professor e ele pode ser policial militar, né? E aí a parte da saúde está fora desse contexto nacional. Então, a pedida nacional das frentes parlamentares dos militares, da nossa Comissão de Segurança Pública Nacional, e eu me atrevi a dar entrada com essa PEC para que nós possamos dar oportunidade a milhares e milhares de brasileiros que são militares regionais dentro dos seus estados, que ele tenha mais uma oportunidade de trabalhar. Assim como o senhor foi. Assim como eu fui, né? Então, assim, eu entrei com essa PEC, está sendo uma PEC bem aceita lá. A gente vai, se Deus quiser, logo poder colher o restante das assinaturas. São 380 assinaturas que eu tenho que colher, né, dos 513 deputados. A gente vai conseguir colher essas assinaturas e colocar para tramitar, né? A PEC não é fácil, é muito difícil, Sim. porque tem que passar por comissões e comissões, criar uma comissão especial. Depende muito do presidente que vai estar no momento, que essa PEC entrando agora, a gente espera que só talvez para o final desse mandato, que a gente vai estar prontinha no forno para ir para o plenário e ser votado, ser encaminhado para o Senado ainda. Então, PEC não é fácil. Mas a gente precisa começar essa história, né? Então, eu tô com esse planejamento, já de entrar na PEC, protocolei, e estamos colhendo as assinaturas para que possa começar a tramitar. E o militar das Forças Armadas, os militares dos estados, né? E da Polícia Militar e bombeiros militares, eles possam ter esse direito. Ora, se ele tem condição de exercer o serviço dele de militar da ativa, da PM, por exemplo, e poder se concursar em um outro cargo de saúde, que ele dê conta da vida dele. Então, você acha que isso seria possível, né? Conciliar? É possível porque é possível para professor. Por que não é possível para saúde? Para professor já pode. Já foi aprovada a PEC para que os militares possam ser professores também. E por que não pode para ser um enfermeiro? Por que um soldado ele não pode ser um enfermeiro? Então ele pode. Ele não pode estar em 2 empregos no mesmo horário. Mas se ele tem condição de ofertar o serviço público dentro do expediente agora e à noite ofertar um outro expediente para o serviço público, é um problema dele. As condições psicológicas e naturais que ele vai ofertar no seu outro lado de profissão é dele, né? Então eu acho que é uma oportunidade que nós abrimos para todos os militares em todo o Brasil, regionais, e dá a oportunidade do cara seguir a vida dele. Entendi. Falando ainda nessa seara militar, o senhor também tem aí na verdade, o senhor teve uma relatoria de um projeto de lei de autoria aí da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, né? E aí o seu relatório a respeito do direito ao serviço militar voluntário para mulheres, né? O seu relatório aí, pelo que eu vi, estabeleceu um percentual mínimo de 30% das vagas anuais previstas para prestação do serviço militar inicial, né? Todo ano teria 30% das vagas reservadas aí às mulheres. Isso. Aí eu queria saber como é que tá essa discussão toda, né? Essa discussão tá assim, Lucas, somente, acho que dos países para cá, o Brasil, que não tem ainda no seu efetivo de incorporação inicial mulheres. Porque nós temos hoje nas Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, nós temos porcentagem já nos sargentos e nos oficiais, né? Que é o aspirante que vai até a coronel e general, já tem mulheres ingressadas através das escolas, né, de formação superiores, e também aqui no lado das praças, né, na ESE e mais escolas que formam os sargentos, as mulheres já podem poder se qualificar e ser uma sargento, até chegar até capitão. E aqui embaixo, no recruta, não pode. Tá errado. Por que a gente vai discriminar a maior força do Brasil, né, que é a massa do povo, onde incorpora milhares de brasileiros e soldados masculinos, e por que não dá oportunidade também às mulheres de ser um soldado? Que discriminação é essa com as mulheres? Não pode. Então a Laura foi muito feliz quando minha colega Laura foi muito feliz quando ela propôs essa emenda, e eu, como militar velho que sou da reserva, falei, opa, essa relatoria é minha, né? Eu conheço, porque eu fui recruta, eu entrei nas Forças Armadas como recruta, então eu sei da matéria e sei tratar sobre a matéria. A gente ajeitou lá, eu corri e peguei essa relatoria para mim, e estou fechando o relatório, já protocolei esse meu relatório, com essa proposição, dentro de 5 anos, as Forças Armadas reservem 30% do seu efetivo para o feminino.
E nós vamos ter um soldado feminino nas Forças Armadas Brasileiras, tanto na Marinha, como no Exército, como na Aeronáutica, nas suas proporcionalidades de 30% do efetivo que incorpora a cada ano, né? Dando oportunidade a essas mulheres de ser profissionalizadas, assim como os soldados são, né? De ter uma experiência de vida diferenciada. E assim eu acredito que nós vamos contribuir muito para o desenvolvimento social dos brasileiros, em especial das mulheres que estão completando 18 anos e vão poder servir, é claro, é voluntário, é né, voluntário, é um serviço voluntário, né? Vai se quiser, mas tenho certeza que de 30% do efetivo nacional, se tivesse, acho que 50% iria todo efetivo, pode ter certeza. Também tem muita mulher que se interessa, né? Muita mulher. Isso, as Forças Armadas, Lucas, quando você está despertando ali da adolescência para a fase, passando a parte dos 18 anos adulto, ela desperta uma grande vontade de fazer parte, né, dessa força especial, que são as Forças Armadas. Eu tenho certeza que nós vamos contribuir muito para o Brasil aprovando essa lei e o nosso relatório, com certeza, o relatório irá passar com certeza. Há uma certa resistência das forças, a aeronáutica, tive um comandante Damasceno lá, eles aceitam, falou assim, deputado, parede nós mudamos, porque tem assim lá, Lucas, nós temos que adaptar as instalações, né? Sabe que mulher requer um detalhe mais diferenciado. Homem não. Eu, quando era recruta, eu tomava banho 5, 10, 15 homens juntos. Mulher, na minha época era assim, como recruta, né? A gente entende que mulher tem que ser mais reservada, as coisas tem que ser, não pode ser também mais bagunçada. Então, por isso que eu tô dando esse tempo um tempo de 5 anos para que os 30% seja efetivado, dando tempo gradual, para que a União também possa preparar as instalações, né? Não é assim, amanhã eu vou incorporar, as incorporações são janeiro e julho. Não, para o ano que vem, depois desse orçamento, para o outro orçamento, o governo e os ministérios possam, com a lei aprovada, o governo possa, com o ministério, movimentar recursos e começar a preparar as instalações para receber essa nova modalidade importantíssima para as mulheres brasileiras. Falando ainda de mulheres, né? É engraçado que vai um assunto ou outro, vai colando um com o outro, né? Certo. Por exemplo, falando em mulheres aí, e aí envolvendo aí um assunto muito sério também, que é a violência doméstica, né, Albuquerque? Isso. Porque veja bem, pega um caso aí de violência doméstica em que a vítima sofreu traumas psicológicos terríveis, né? Que a pessoa foi violentada, né, logo num seio familiar em que deveria proteger essa mulher, e ela tem a coragem de denunciar esse agressor, né, para a polícia, né? Esse agressor ele passa por um processo, né, judicial e tudo mais, existe a apuração desse processo, e aí de repente existe uma fase desse processo em que é chamada a tal acariação. Que você coloca aí uma mulher e coloca esse agressor. Então, eu imagino que seja um trauma ainda maior, né? Você coloca aí a mulher, ela revive todos os traumas de novo que ela teve, sabe? Ela colocar frente a frente um agressor. A cariação, gente, para você ter uma ideia, essa fase dessa apuração em que as versões, elas vão bater ou não, na verdade, né? A mulher foi agredida, ela fala a versão dela. O agressor fala a versão dela e eles ficam frente a frente falando, debatendo versões, né? Muitas das vezes. Isso. Agora, você tem um projeto, né, que pretende proibir essa acariação, né, Albuquerque? Fala pra gente como é que tá essa situação. Então, Lucas, eu vejo que o Brasil é muito transgressor nessa área. Né? Demais, eu falo demais. de Brasil, né? Infelizmente, muitas mulheres são agredidas por hora e por minuto e mortas, né? Todos os dias, mulheres brasileiras. E a gente tem que se preocupar com isso, né? Nós precisamos criar lei que endureça mais essas agressividades masculinas. Porque o cara, às vezes, é covarde de natureza, né? Quando ele tem a oportunidade de humilhar ou de bater numa mulher, ele vai lá, espanca e até mata. Isso é comprovado nos dados todos os dias. Mulheres e mulheres são mortas todos os dias por esses vagabundos que não têm respeito pelo ser humano. Eu vou nem caracterizar a mulher, um vagabundo que não tem respeito pela mulher, por aquilo que se diz que é um sexo mais fraco, que eu acho que não é mais fraco coisa nenhuma. É apenas uma questão de adaptação de movimentos, né? Então eu entrei com um projeto naquela casa para que nós possamos tratar sobre a acariação. Como o amigo explicou para os telespectadores, a acariação é aquele fato de que a mulher é agredida e de alguma forma na apuração dos fatos há uma dúvida sobre a hipótese do que aconteceu ali. Sim. Então é preciso colocar os dois de frente, um perito, um especialista, vai ouvir os dois nas falas e fazer as perguntas tendenciadas para o momento, para que possa encontrar a verdade dentro dos fatos. O que eu fiz? Eu propus
que essa cariação ela fosse optativa ou não, né? Dando o direito, imagina só, a mulher que foi estuprada e de alguma forma essa outra parte que o estrupou a ela, ele possa convencer o jurado ou algum especialista ali na apuração dos fatos que não foi ele que fez. Então, carece de uma cariação. Você imaginou uma pessoa que já sofreu a agressão, Sim. retornar para a cena do crime, refazer o crime para poder testificar e pegar um relatório final. Isso é sofrer o crime 2 vezes, né? Sim, com certeza. Então eu entrei com esse projeto na casa, o projeto foi muito bem aceito, a delegada Ione foi relator para mim, depois já passou para a Laura também deu outra afinada, e a gente já passou em 3 comissões. Quero entender que daqui a pouco já vai para plenário já esse projeto. Muito rápido, né? Muito rápido, porque é uma matéria muito vigente, muito latente na nossa vida, né? Com certeza. Aqui em Roraima, pelo menos... Esse projeto aqui, são 2 projetos que eu tenho que andou muito rápido, depois que eu entrei na Câmara, né? Que isso aqui é quase que inédito, de Lucas. Deputado de primeiro mandato, às vezes, termina o mandato e não consegue aprovar nenhuma lei. É difícil demais. Mas esse eu peguei um tema assim bem que latente, necessário no Brasil e tá andando muito rápido, né? E logo um homem apresentar um projeto desse, né? E militar. Então, o bicho é militar, é brutão e é homem apresentou. Mas isso é aquilo que eu penso em minha mãe. Eu penso na mulher, que a mulher é muito guerreira, a mulher ela se supera a cada dia, né? Para ocupar os espaços, e está ocupando os espaços. Eu acho que nós temos que dar a oportunidade de a mulher ocupar os espaços sim, porque mulher é mais organizada, não que sou melhor que ninguém, mas tem de igual para igual. Mulher de igual para igual, não precisamos fazer diferença de ninguém, e por isso que eu pensei e entrei com esse projeto, foi ideia da minha cabeça mesmo, entrei com esse projeto e foi muito bem aceito pelas colegas, né? As deputadas, a delegada já pegou, não, porque é que eu quero relatar, depois passou para a Laura Carneiro, que é do Rio de Janeiro, também já pegou, nós que relata aqui nessa comissão, e tá bem, já foi aprovado nas 2 comissões, e agora já vai pro plenário, já passa no CCJ para ir pro plenário já. Então, se Deus quiser, já vai virar lei já, e a gente poder... Eu ia dizer assim, se eu terminar o mandato com essa lei pronta aqui, eu já finalizei o meu mandato feliz, porque eu contribuí de alguma forma com o povo brasileiro. Então tem esse projeto, Lucas, tem essa tendência, tem essa vontade, e se Deus quiser, tão breve, vamos aprovar na Câmara e vai para o Senado. Lá no Senado eu vou articular com os senadores de Roraima, em especial, para que eles possam dar celeridade lá e tão logo tornar lei e as mulheres terem mais a oportunidade de se defender desses grandes crimes brutais que acontecem em todo o Brasil. Com certeza. A gente vai falar já sobre o PL do aborto, que também corresponde muito à questão da mulher, né? Da escolha da mulher. Mas tem um assunto aqui que eu acho interessante também a gente colocar, é essa questão do direito de analfabetos à habilitação profissional, né? A gente tem uma realidade aqui de muitos analfabetos que, assim, sem habilitação alguma, né? Isso. Evidentemente pela própria condição, claro, pelas poucas oportunidades que teve, né, de estudar. Então, tem um projeto de lei da sua autoria que eu queria que o senhor explicasse melhor, né? É o que garante a habilitação para pescadores analfabetos com mais de 50 anos, aí através de uma aplicação de uma prova prática pela Marinha do Brasil. Isso. Lucas, a pesca artesanal foi uma bandeira que eu também peguei para que eu pudesse dar uma força para esse povo todo, né? Então, especial aqui do estado de Roraima. Mas aí, quando eu falo de pesca artesanal, eu estou falando de 1.500.000 brasileiros em todo o Brasil. Imagine só, Roraima tem 7 mil brasileiros e a pesca artesanal, ela trabalha um universo de 1.300.000 brasileiros em todo o Brasil. É muita gente, né? E aí eu fui entendendo como é que estava o estado de Roraima, comecei a entrar para Santa Catarina, comecei a entrar no Maranhão, comecei a entrar no Ceará e fiz grandes audiências públicas na Câmara Federal para entender como é que estava vivendo a pesca artesanal em todo o Brasil. Se tratando de pesca artesanal, ela é agricultura familiar, né? Que é uma bandeira que eu tenho. Então, vertente da agricultura familiar, a pesca artesanal. Eu encontrei aqui em Roraima problemas dessa natureza, né? Fui até a Marinha, conversei com a Marinha, provoquei audiências públicas com os pescadores, Marinha e demais, IMMA, Ministério do Meio Ambiente e ICMBio, para entender, porque existia uma reclamação muito grande da parte dos pescadores em que eles não podiam andar no rio. Por quê? Porque não tinha habilitação para poder manobrar o seu barquinho ali, né? Sim. E aí eu tive ali com a Marinha em Caracaraí, fiz uma audiência pública e dentre outros questionamentos que eu levei como pauta para a Câmara Federal, essa foi uma reivindicação, né? De que a maioria dos pescadores de Roraima são analfabetos.
A maioria dos pescadores artesanais do estado de Roraima são analfabetos. Ou seja, aquele cara que já tem 60 anos, já está na final da vida e não teve oportunidade de estudar. Veja bem, quem é esse povo? São nordestinos, na maioria nordestinos, que vieram para cá para criar esse estado de Roraima, contribuir com o desenvolvimento do estado, que foram analfabetos na época e não tiveram oportunidade de estudar e que estão finalizando aqui a vida na pesca, que é um caminho de sobrevivência. Sim. E aí eu levei essa demanda para a Câmara Federal, entrei com um projeto para que, tive com a Marinha, para a gente conseguir refazer isso através de portaria, tive com o comandante, não disse, não tinha que mudar a lei. Eu falei, se é para mudar a lei é Câmara, se é para mudar na Câmara é projeto, né? Sim. E nós entramos com esse projeto para que a Marinha possa aplicar uma prova prática em vez de ser objetiva, né? Porque ele não sabe ler, né? E até porque, Lucas, ali naquela audiência pública, até um pescador foi meio que áspido, mas é a natureza dele. Ele falou assim, eu desafio aqui qualquer agente da Marinha ir comigo no barco, para você não chega primeiro com ele, porque eu tenho a minha vida aqui dentro. Ou seja, o cara tem razão no que ele fala, né? Ele foi criado dentro do rio, sabe manobrar e conhece todas as marolas que tem ali dentro do rio. E aí eu captei a mensagem, como diz o nosso divino guru. Opa, aí cabe um projeto. E eu entrei com o projeto já foi aprovado nas comissões, já vai ser finalizado agora para a CCJ, e se Deus quiser também, todos os pescadores do Brasil, que tem há mais de 50 anos, porque eu entendo, Lucas, que hoje quem tem 50 anos, que é da minha idade, que eu tenho 50 anos de idade, que nasceu em 74, ele já teve a oportunidade de se alfabetizar. Se ele não se alfabetizou, eu não dou conta não, mas quem tem 50 anos para frente, ele vai ter a oportunidade de ter sua carteira através de uma prova prática atestada por um órgão que é a Marinha Brasileira, que vai dizer, não, tu realmente tem habilitação para isso dentro das manobras exigidas, bomborde, boreste, esquerda, direita. Então, aqueles testes mesmo físico e prático que eles possam aplicar. Projeto bom, está sendo muito aceito pelo Brasil todo, recebo mensagem de todo o Brasil, né? É uma realidade. É uma realidade, né? País, né? Então, assim, muito bom, aprovado já nas comissões. Quando chega na comissão não tem retaliação, todo mundo quer aprovar. Então, assim, vai andar muito bem e eu quero terminar o mandato também com isso em lei. Quero que vire lei e aquele pescador que está finalizando a vida de aqui 60 anos, de 70 anos de idade, ele possa poder pegar o barquinho dele e pescar e para sua sobrevida poder pescar e tocar a vida até o final, até onde Deus deixar ele na terra. Tá certo. Agora, vamos falar de um assunto polêmico, né? Qual Lucas? A gente foi para lá, foi para cá, e aí a gente entrou nesse assunto polêmico, né? Com respeito à mulher. E aí a gente tá muito nessa militância. Olha só, eu quero saber a opinião de um cara, deputado federal, homem, né? Militar, né? Aquele cara bruto e tudo mais. Sim. Sobre o PL 1904, de 2024, conhecido PL do aborto, né? Certo. Só para a gente esclarecer aqui para as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, esse PL do aborto, gente, é uma medida que equipara ao crime de homicídio simples o aborto realizado após a 22ª semana de gestação, que é a gravidez aí correspondente a 5 meses, né? Isso. Afinal, o senhor, nesse projeto, estou falando primeiramente desse projeto, não se é o aborto ou não, mas esse projeto, o senhor é contra ou a favor desse PL 1904? E por quê? Contra. Por quê? Manifestei contra antes de ele ir para a pauta. Minha manifestação foi contra. Chamei o meu gabinete e falei, gente, eu sou contra esse projeto. Uhum. É muito polêmico e divergente essas informações, viu, Lucas? É preciso a gente pensar com muito carinho nas partes. Entender o que é uma mulher estuprada por um elemento que ela não conhece e que essa mulher, por ser estuprada, ela já leva uma marca para a eternidade. Ela vai morrer com esse trauma na vida dela. Imagine só, se ela for estuprada e não tiver a concepção de uma gravidez, ela já está fadada a levar para a vida dela um trauma eterno. Tá? Agora imagine quando essa mulher ela é estuprada e ela, no momento da fecundação, estava com o óvulo dela prontinho e houve a concepção e ela engravidou. Veja bem. A gente tem que pensar de ambas as partes. De que modo? Veja bem, essa mulher que foi estuprada e ficou grávida, ela pensa com ela, meu Deus, eu tenho trauma de ter sido estuprada e ainda tem um negócio aqui dentro de mim, tem um negócio dentro de mim que não é meu, que eu não quero.
como interpretar esta mulher. Como nós, como governo, que o Albuquerque aqui é o governo hoje, né? Ele está pensando como governo, como agente público que tem que absorver essas demandas sociais do Brasil. Como é que nós temos que absorver essa demanda social psicológica de um ser e entender de que modo temos que resolver esse problema? Porque o problema ela já vai carregar para a vida toda. E a segunda parte do problema é um filho que está dentro dela, que não é dela, que ela não quer. E aí, ela tem o direito de tirar esse filho ou ela não tem esse direito? É bem complexo esse assunto, sabe, Lucas? E eu entendo, na minha concepção de vida, que ela tem um direito. Ela tem o direito de não querer esse filho que está dentro dela, no meu ponto de vista, sabe? Mas a criança... Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Ela tem esse direito de não querer esse filho. Ela tem esse direito, tá? Agora, vamos para a vida que foi concebida ali dentro, né? A vida foi concebida dentro do corpo desta mulher. Aí, Maria quando foi visitar a mãe de Maria e o... Oh, meu pai, agora o outro lá. É na Bíblia isso. É da Bíblia, né? Quando eles se encontraram, eles tinham aproximadamente 6 meses, no ventre de cada mãe, né? Acho que era Zacarias, se não me engano. É a mulher de Zacarias. Uhum. É a mulher de Zacarias, né? Eu tenho quase que certeza. É João Batista, né? Eu tenho quase certeza. É, João Batista. Então, assim, veja bem, agora que eles se encontraram, essas crianças pularam nas barrigas das mães como se estivessem brincando no jardim, já tinham 6 meses. Então, veja bem, essa criança, quando ela é concebida até essa parte aí, de transformação, metamorfose, que é chegar ao entendimento de concepção de vida, é difícil demais, Lucas. É bem difícil a gente dizer, não, a mãe ela tem o direito de tirar, mas aí a partir dos 6 meses essa vida já pode ser tirada do ventre e colocada aqui, que já tem vida, se tirar, fizer uma cirurgia e botar pra cá, ela já vai seguir a vida dela. E aí, meu irmão, como é que nós vamos se ater nessa conversa? Como é que o homem vai poder decidir esse momento da vida dessa pessoa e que ela foi traumatizada, em que ela não quer esse fruto que está dentro do corpo dela? Mas tem um prazo, veja bem, aí o que a bancada fez? A bancada evangélica faz, entra com esse projeto dizendo que até essa data aí, de 6 meses, né, ela pode tirar, mas a partir de agora ela não pode mais tirar, por quê? Porque esse corpo que está dentro dela já tem vida, que se tirar dentro do corpo dela, botar aqui numa incubadora, já tem vida. Essa é a proposição do projeto, mas mesmo assim, e essa pessoa que foi estuprada, como é que ela vai se sentir? É uma situação bem difícil, mas eu me coloquei contra o projeto. Dentro da minha essência, não, eu sou contra esse projeto. Uhum. Eu prefiro deixar como está, dentro dos códigos que estão vigentes, eu prefiro deixar como está. Me manifestei para o meu... E olha que o meu partido republicano, ele é tendencioso para o lado evangélico, tá? Uhum. A maioria são evangélicos, né? E eles optaram por esse projeto. O 1904 foi quem quiser seguir aqui a orientação do partido, a orientação é a favor do projeto. Sim. E o Albuquerque preferiu ficar contra. Mas ao mesmo tempo respeitou quem quis ficar contra. Com certeza, com certeza. Só pra gente lembrar aqui, por exemplo, hoje no Brasil são 3 casos em que o aborto é permitido, né? O risco de morte à gestante, o estupro e a anencefalia do feto, né? Que é a má formação fetal. Então o senhor defende para permanecer como está? Eu prefiro deixar como está. Uhum. E alguns casos específicos que a justiça possa decidir. Específicos, né? Uhum. Não é todos, mas em algum caso específico que haja uma interpretação de que forma foi, como é que foi, qual é a situação que foi habilitado a essa realidade e em algum caso seja uma petição judicial para decidir. Mas o senhor, agora a gente falou tanto da mulher e da criança, e o estuprador? O senhor defende uma pena mais dura, né? O senhor acredita que precisa mais? Se você quer saber, eu mandei agora minha assessoria lá, dar uma olhada como é que está essa pena para o estuprador, que é a castração química, né? O senhor é a favor? Se eu pudesse, eu cortava o saco todo, mano. Era todo o saco, se eu pudesse. Mas eu estou já caçando o meio lá, eu devo protocolar um projeto para que haja castração química. Essa é o que estava dentro de mim hoje. E eu saí de lá e pedi para que meu povo começasse a fazer um estudo sobre isso, né? E ver como é que está a realidade. Se tem algum projeto. Eu acho que tem, inclusive, projetos já com esse cunho já, para a gente somar força e seguir nesse rumo. Tá? Entendi.
Deputado, agora eu queria saber um pouco do seu posicionamento em relação às eleições municipais deste ano. Olha, rapaz, né? tô caçando problema. Caçando problema, né? Porque, por exemplo, o senhor já falou aí no início dessa edição que o senhor o senhor e o presidente da Assembleia, deputado Soldado Sampaio, são um grupo político, né? Isso. Eu acho que também tem um inspetor Mangabeira que também faz Sim, parte é vereador do nosso grupo também. Então, assim, o senhor obviamente seguiu a decisão dele do rompimento político com o governador Antônio Denário. Sim. E o que a gente quer saber é mais ou menos como é que está a conversa, né, a respeito das eleições municipais de 2024, especialmente sobre a eleição da capital. A princípio existia uma tendência, ou se ainda existe essa tendência, de apoiar aí a reeleição do prefeito Arthur Henrique. Qual é a conversa nesse momento? Olá, Lucas, a conversa é essa que está na mídia, é a verdade, né? Nós estamos rompidos realmente com o governo do Estado, a gente entende que o governo tem a vida dele e aí nós deixamos de ser valorizados pelo governo. O Sampaio é uma liderança no estado de Roraima, onde somos força junto com esse grupo que hoje está no governo, que é o senhor Antônio Denário, e nós fizemos a nossa parte sim, e de alguma forma nós fomos desprestigiados, né? É um direito que nos assiste, a gente seguiu o nosso rumo, então é um direito do governador de achar que a gente não serve para ele, né? Então, por isso eu posso te garantir por definitivo que a base de governo, aquele candidato que o governo irá lançar, se for lançar, o grupo do Sampaio do Albuquerque não tem tendência mais nenhuma a aprovar esse nome, tá? Não acompanharia mais a parte de governo. E que há sim uma boa conversa, um bom relacionamento com o Arthur, né? Com o prefeito Arthur. Eu, particular, como vereador, sempre tive uma boa conversa com o Arthur, quando ele era o vice-prefeito da então nossa amiga Tereza Jucá. E hoje eu tenho uma aproximação grande, sempre tive essa aproximação grande com o Arthur, com o respeito que eu tenho com ele para comigo. Quando eu entrei aqui, eu estava conversando com ele por telefone, né? Então, assim, sempre me dei muito bem com o Arthur e, modéstia à parte, está fazendo um grande mandato na Prefeitura de Boa Vista, tem dado seguimento ao trabalho da então ex-prefeita Tereza Jucá. E a tendência nossa é a gente incorporar aqui pro lado do Arthur. Não tem nada definido, estamos decidindo as coisas ainda, né? Ainda não é uma unanimidade ainda, né? Não, ainda não é. Nós estamos construindo isso, né? Para que nós possamos somar força aqui com o Arthur e poder deixar o Arthur com mais 4 anos aqui na Prefeitura de Boa Vista, cuidando dessa cidade tão maravilhosa que é a nossa cidade de Boa Vista. Então, assim, não tem nada decidido, porém, há uma amizade, uma parceria, uma tendência de nós somar força com o Arthur, tá? Digo a você que não tem nada decidido ainda. Sim. Agora, sobre a gestão o senhor falou bem aí da gestão do Arthur, né? E o que você está achando, o que o senhor está achando da gestão do governador Antônio Denário, né? Veja bem, Lucas, eu participei da gestão do governo Antônio Denário, né? A gente ajudou a construir junto esse governo. A gente entende que, de alguma forma, melhorou, mas há um pano cobrindo muitas verdades que precisam ser esclarecidas ainda para o povo de Roraima. O governador Antônio Denário, ele é um grande garoto de propaganda, né? Contratou um grande marqueteiro do Brasil e tudo que ele faz um selfie. Tudo que ele vai fazer, ele faz um selfie. Então ele é um grande marqueteiro. Mas tem questões a ser esclarecidas para o povo de Roraima. Nós precisamos tratar com muita clareza da situação fundiária do estado de Roraima, que irão ter novidades daqui para frente. Precisamos tratar da saúde pública do estado de Roraima, tratando inclusive da maternidade nossa aqui, que dentro de 1 ano e meio morreu mais de 300 crianças, né? Então tem pontos a ser esclarecidos, né? Dentro do estado de Roraima. Então há muito propaganda a ludibriar as pessoas que precisam ser esclarecidas e irão ser esclarecidas. Pode ter certeza que a gente está buscando a melhor forma, respeitosamente, né? Dentro dos fatos, dentro daquilo que é verdade, poder mostrar para o povo de Roraima que é muita selfie, é muita conversa e muita propaganda para encobrir as coisas que estão sendo feitas que não é esclarecida para a população de Roraima. Tá certo. Falei aqui hoje com o deputado federal Albuquerque. Eu queria também deixar o espaço para o senhor fazer alguma consideração final, né, de algum assunto que o senhor queria relatar aqui, para a gente fechar essa conversa, deputado. Lucas, eu tenho me dedicado bastante ali na Câmara Federal, em várias outras frentes, né? Eu estou cuidando do Mel de Roraima também. Eu cuido de uma causa muito importante, que é a causa dos QE das Forças Armadas, QE significa o QE, quadro especial das Forças Armadas. É aquele cara que entrou como recruta, como eu entrei, e chegou até sargento, né? Nós temos uma lei 3.954 que foi aprovada no governo de Bolsonaro, que arrebentou com esses caras. Tem uma luta muito grande em todo o Brasil. São 350 mil brasileiros que são os militares que estão na reserva, que estão na ativa ainda, e que são os pensionistas,
que eu estou tentando fazer uma força, já estou conseguindo bastante, já eu, mas a deputada Gleice Hoffmann, do PT, estamos somando uma força para poder fazer um reparo nessa lei, que é uma lei que deu um aumento somente para os sargentos e até os oficiais. Os sargentos QEs para baixo aqui ficaram esse aumento. Então está bem avançado, vamos conseguir, se Deus quiser, um aumento para 350 mil brasileiros que estão com déficit muito grande. E isso eu quero fazer essa consideração aos QEs de Roraima, que são meus parceiros e meus amigos, e a vocês, que nós estamos lutando firme para a gente poder rever essa lei e oportunizar um valor aí que seja pelo menos equivalente àqueles valores que os coronéis e os generais tiveram, né, dentro das suas proporcionalidades. Então eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com você, é uma alegria imensa dizer ao povo de Roraima que eu estou muito contente com o mandato, estou procurando fazer aquilo que eu posso com aquilo que eu tenho de habilidade. Eu digo assim, que na Câmara Federal você precisa ter muito talento, né? Tem que nascer com talento. E eu tenho buscado, fazer o meu melhor para que eu possa cumprir com aquilo que eu prometi ao povo de Roraima, que é poder trazer recurso para os gestores poder trabalhar. Tenho mais de 60, quase 70 milhões de reais no estado, que de alguma forma estão parados, porque o grupo de governo aqui me vê como oposição, né? Eu acho que não deveria ser dessa forma. O recurso está no estado, tem que ser trabalhado para o povo de Roraima, mas infelizmente o senhor governador Antônio Denário deu ordem para que as emendas do deputado Albuquerque sejam congeladas, infelizmente. Está tudo parado, tem recurso para vicinal, tem recurso para a reforma da Casa do Mel, tem recurso para a eletrificação rural, tem recurso para a saúde, eu diversifico para a segurança pública, tem recurso, e infelizmente estão parados esses recursos porque o senhor governador acha que ajeitando a vida as emendas do Albuquerque vai fortalecer o Grupo Sampaio. Infelizmente é muito pequeno esse senhor quando pensa dessa forma, né? Porque o bem público aqui, nós somos servidores, e servidores têm que servir, que é o povo quem paga a conta. Por isso, é com tristeza que eu anuncio isso, o povo de Roraima, que infelizmente o senhor Antônio Denário está tendo esse tipo de atitude muito pequena e medíocre, quando tem 60, 70 milhões de reais que esse deputado botou no estado, que ele infelizmente mandou botar a mão e dizer, não é para mais mexer aqui nessas emendas, não pode andar mais, deixa parado. Infelizmente esse é o tipo de governo que nós temos. Quando eu falo para você que tem um pano e por baixo muita coisa suja, é a atitude como essa que deixa nós tristes, porque um governador que é governador, ele é governador do povo de Roraima. Se tem um recurso, vamos aplicar esse recurso em prol da sociedade, né? Mas o senhor já buscou falar um pouco com ele sobre isso, né? Tudo. Se você imaginar, esgotou-se tudo. Então, o governador de Roraima não quer conversa com o grupo do Sampaio. Infelizmente, isso já está rompido, já foi vencida essa barreira. Agora é deixar o que tem que acontecer daqui para frente e a gente saber que o recurso não volta, né? Porque emenda a gente vai tentar, com os tempos, poder executar esse recurso aí para atender as necessidades do nosso povo. O senhor falou aí sobre a gestão do Arthur, sobre a gestão do Denário e sobre o governo Lula. Como é que o senhor está? O que o senhor está achando aí do governo? Afinal, o senhor está com o governo Lula? Como é que é o seu posicionamento? Deixa eu falar para você, Lucas, eu sou brasileiro. Uhum. Eu sou um servidor público brasileiro como deputado federal. Aquele projeto que vinha do governo federal, Lula, né, como você falou, que seja de benefício para o povo brasileiro, eu estou 100% com ele. Aquele projeto que está vindo, que ele é partidário, o deputado Albuquerque está fora. Uhum. Esse tem sido o meu posicionamento na Câmara Federal. Pode puxar as minhas votações, que vocês vão ver que o PL da Globo eu votei contra, que a demarcação eu votei contra. Todos esses projetos polêmicos que são tendenciosos e ideológico partidário, eu votei contra. Aquilo que é para o brasileiro, eu estou votando sempre a favor. Tá certo. Pois é, agradecer demais aqui, mais uma vez, aqui a participação do deputado federal Albuquerque, do Republicanos, e desejar com que o senhor volte aqui com trazendo outras informações, outras notícias boas aí para a nossa população. Quem sabe aí com essa aprovação desses projetos, né, de extrema importância também para Roraima e para o nosso país, né, Albuquerque? Eu que agradeço, Luca, a oportunidade, dizer a você que é importante para nós divulgar o nosso trabalho e quero contar muito com a sua ajuda de poder estar aqui conversando com você, levando essa informação para o povo de Roraima, porque é quem paga a conta e é quem é o nosso patrão, né? E se colocou o deputado Albuquerque na Câmara Federal, eles querem saber o que é que eu estou fazendo. E os meios de comunicação é a melhor forma de chegar, que essa informação chegue até o cidadão. Tá certo. Obrigado, Albuquerque, e agradecer também a audiência de todos vocês, agradecer demais aí a companhia nesse sextou do Papo de Redação, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi, e também aproveitar e convidar vocês a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube, como Folha BV, Folha FM 100.3 no Facebook, no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram e o meu Instagram também, minha gente, @LucasLuquezzi, LUCKEZE, me segue lá e fique por dentro também dos bastidores aqui do nosso podcast.
Muito obrigado, minha gente, e voltamos na segunda-feira, se Deus quiser.